No vídeo de hoje eu vou te contar como é que um analista de dados mudou completamente o mundo das empresas. Se você quer se tornar ou já é um analista ou cientista de dados, você tem que conhecer essa história. Desde lá dos anos 2000, mais ou menos, os grandes varejistas e outras empresas grandes que têm um volume considerável de clientes começaram aí a investir mais nessa parte de aquisição de dados e tentar entender o comportamento do cliente. Tem inclusive essa história que eu tô contando aqui, parte dela é contada no livro O Poder do Hábito. Se você não leu esse livro, ele não está muito relacionado com dados, mas é um livro que pode ajudar qualquer pessoa, qualquer profissional e te ajudar também no lado pessoal. Mas vamos lá, sem delongas, eu vou deixar até o link dele aqui na descrição se você quiser dar uma olhada, é um livro que eu super recomendo. Então, as empresas começaram a investir nisso. Se você não conhece, existe um grande varejista lá nos Estados Unidos chamado Target. Então a Target é uma loja de departamento que tem de tudo, aquela loja que você entra que você acha desde roupa, coisa para casa, tem de tudo ali um pouco. E nesse livro, por que essa história tá lá? Porque o livro fala justamente sobre os hábitos que a gente tem no dia a dia. E aí a Target, que é essa grande varejista lá dos Estados Unidos, ela percebeu que existe uma grande mudança nos hábitos das mulheres quando elas estão grávidas. E aí ela percebeu o seguinte, se vai ter uma mudança grande de hábitos, por que a gente não aproveita isso para criar esses hábitos já relacionados com produtos que a gente tem na loja? A gente consegue, inclusive, posicionar a nossa empresa de uma forma eficaz na hora de até guiar essa pessoa e manipular um pouco ali dos hábitos que essas pessoas vão ter no dia a dia, depois de terem essa mudança aí na gravidez. Porque depois da gravidez também eles perceberam que alguns hábitos continuavam. Então, assim, seria uma oportunidade para a empresa definir quais hábitos que essas pessoas teriam. Então pode ser um hábito talvez de comprar mais um tipo de produto e aí a empresa vai ganhar dinheiro. E aí o tempo passou, lá por volta de 2010, o Andrew Paul, que era um estatístico lá da Target, que basicamente ele fazia análise de dados lá para a empresa, ele teve essa ideia de começar a observar que comportamento que as mulheres, quando elas ficavam grávidas, elas começavam a ter. E aí ele percebeu que existia sim algumas correlações de comportamentos com estar grávida. Por exemplo, ao ficar grávida, a mulher ela começava a ter um cuidado maior com loções, por exemplo. Ela começava a comprar loções sem cheiro e outros produtos que eram mais naturais, coisas mais naturais em geral. E aí ele listou 25 produtos ali que tinham essa correlação. Começou a entender, então fez toda essa análise de dados para entender que produtos que estavam relacionados com a gravidez, e aí ele criou um score ou um índice de gravidez, e aí, de acordo com as compras daquela pessoa, ele conseguia definir se ela estava grávida ou não. A partir disso, a Target ela tinha um ouro ali na mão, considerando que, assim, se a coisa toda der certo, eles conseguem mudar um pouco quais são os hábitos da pessoa, venderem para essa pessoa produtos específicos, conseguem enviar e-mails, fazerem marketing ali targeteados. A Target vai fazer marketing targeteado para a pessoa e vai fazer, e provavelmente vai vender mais e vai criar um hábito novo de vendas e vai ter esse cliente por muito mais tempo. E aí estava dando certo, inclusive eles começaram a mandar produtos para bebês um pouco antes da mulher ter o bebê. E eles adivinhavam o que a pessoa precisava, porque se você é pai ou mãe, você deve saber muito bem que a gente começa a comprar as coisas um pouco antes, começa a preparar as coisas, tem medo de faltar, eu não sei. Você começa a comprar tudo e quer organizar tudo antes. E a Target fez isso muito bem, começou a mandar as coisas ali como propaganda, descontos específicos para coisas para bebês. E aí, dependendo da fase, ela mandava um tipo específico de produto. Beleza, tava dando tudo certo, e aí entra um ponto aqui que divide muito as opiniões das pessoas. Inclusive mudou completamente o mundo nesse sentido de como é que a gente utiliza os dados no dia a dia. O que aconteceu? Lá em Minneapolis, em 2012, eles começaram a mandar mensagem para uma menina, uma adolescente, já considerando que ela estava grávida, porque ela estava com um índice alto ali de gravidez. E aí o pai dela recebeu essas mensagens, aquele tanto de propaganda de coisas para bebês e coisas para grávidas. E o pai dela ficou puto da vida, mandou um e-mail pra Target, assim, descascando eles, e reclamou bastante lá contra eles, falando: o que vocês estão insinuando? Minha filha é adolescente, vocês estão insinuando que ela... Por que vocês estão mandando essas coisas pra bebês? Por que vocês estão fazendo isso? E aí, o que aconteceu? Ele descobriu depois que a filha dele estava realmente grávida, e ele acabou descobrindo através da Target. Olha a situação. A Target contou pro pai, basicamente contou pro pai, antes da filha contar para ele. Isso gerou uma polêmica gigantesca. O pai depois ele pediu desculpa para a empresa e tudo, mas isso dividiu muito as opiniões das pessoas, inclusive assim, nas universidades nos Estados Unidos. Isso virou um tema aí de debate, se as empresas deveriam ou não, poderiam ou não utilizar esses dados para mandarem essas campanhas ou tudo mais, porque
Querendo ou não, isso você está acessando muita informação confidencial. Nesse caso era confidencial da menina. Então esse incidente ele acabou gerando essa discussão que até hoje acontece sobre utilizar os dados versus a privacidade das pessoas. E pelo que eu já li por aí, assim, pelo menos eu não conheço nenhum exemplo antes desse aí, anterior a esse. Ou seja, esse exemplo da Target provavelmente foi o que fez toda essa discussão começar. Inclusive, deixa a sua opinião sobre isso. Deveria existir algum limite das empresas para fazer esse tipo de campanha, para analisarem os seus usuários ou não? Se a pessoa vai lá e assina os termos e condições, a empresa pode utilizar esses dados para qualquer coisa. Já te adianto que existem profissionais sêniores que estão para um lado e outros para o outro. Então, é um tema que provavelmente não vai chegar nunca a uma conclusão final, mas a discussão ela é sempre saudável. E aí, para tentar camuflar um pouco o que aconteceu, a Target ela até teve uma solução esperta. Então assim, o holofote ficou muito nela, foi um exemplo que ficou bem exposto e isso não pegou muito bem para a Target. O que ela começou a fazer então? Continuou fazendo a mesma análise e enviando os mesmos produtos, só que ela começou a misturar um pouco ali. Então ao invés de enviar fralda somente e mamadeira, ela começou a enviar fralda e enviava, sei lá, roupa de cachorro, não sei. Começou a enviar algumas coisas meio que disfarçando ali, para não ficar tão na cara assim, mas os produtos continuaram lá. E hoje não só a Target faz isso, mas praticamente todo o e-commerce que a gente conhece faz isso no dia a dia. Basta você abrir aí o aplicativo da Amazon, abrir o Netflix, abrir o seu YouTube, você vai perceber como é que essas empresas sabem o que você quer assistir. Elas estão focadas ali em métricas de conversão. Então a conversão para a Amazon vai ser uma venda, você comprando um produto que eles querem que você compre. Uma conversão no YouTube vai ser você clicar ali no vídeo e assistir esse vídeo. E assim vai. Então essa conversão é uma métrica que utiliza também esses dados históricos, inclusive os seus dados, e dados de pessoas parecidas com você. Eles conseguem ver até isso na hora de recomendar alguma coisa e otimizar essa conversão. E hoje as coisas são tão automáticas com modelos de machine learning que eles não precisam nem ficar pensando tanto quanto esse analista de dados que eu comentei, esse estatístico que eu comentei da Target, que teve que realmente pensar sobre cada um das variáveis e tudo. Hoje você já tem um sistema muito mais robusto que você coloca ali e ele já cria essas conexões entre produtos, comportamentos, hora do dia e assim vai e consegue já te recomendar coisas. Porque imagina aí a quantidade de perfis de pessoas diferentes no Spotify, por exemplo. Às vezes eu gosto de rock e de blues e de sertanejo. Aí outra pessoa gosta de rock e de blues, mas de axé. E aí já cria um perfil diferente e talvez a recomendação que vai vir para mim vai ser diferente da outra pessoa lá. E com a inteligência artificial fica ainda mais robusto, mais inteligente o sistema. Mas é isso. O que você achou dessa história? Gostaria de ver mais histórias parecidas com essa aqui no canal? Você já conhecia a história? Deixe aí nos comentários. E qual que é a sua opinião sincera sobre esse assunto? A gente deveria equilibrar esse lado de fazer análise e trazer o maior benefício possível para as empresas e para essa conversão que eu acabei de comentar? Ou a gente deveria ter uma discussão mais profunda sobre essa ética relacionada aos dados? A gente sabe que existe também uma tendência global das empresas terem, por exemplo, termos e condições e tudo isso, eles colocam ali cláusulas que estão relacionadas com os dados, que os seus dados vão ser utilizados pela empresa. E aí algumas empresas e alguns países avançam um pouco mais do que outros. Então, o que a gente sabe é que o TikTok, por exemplo, que é chinês, ele tem muito mais acesso aos seus dados do que algumas outras empresas que estão na Europa ou nos Estados Unidos. Então, esse tipo de discussão, a gente não chegou numa conclusão global ainda. E consequência disso se você é um analista ou cientista de dados, trabalha numa empresa chinesa, é muito provável que o tipo de análise que você faça, se a gente estiver falando aqui de dados de usuários e tudo mais, seja diferente do nível de coisa que você pode fazer dentro de um YouTube, por exemplo. Então as empresas se comportam também de formas diferentes e a consequência disso é que os funcionários ali dessas empresas vão ter também visões talvez diferentes ou análises com limites diferentes. Eu já vi muita coisa no mercado que hoje é considerada assim ilegal. A empresa pode perder espaço. Já vi empresa inclusive sendo banida da Play Store e da App Store por fazer algumas coisas relacionadas a dados dos usuários. Eu posso até contar essa história, eu sei ela de perto mesmo. Se você estiver curioso para saber, deixe aí nos comentários também. Espero que o vídeo tenha sido útil, gostou? Deixe aí nos comentários, deixa seu like, inscrição e é isso aí. Um abraço e até o próximo vídeo.